Favorece a digestão, alegra o espírito e afasta o sono. Era isso que diziam os muçulmanos sobre o café. Alguns tomam muito café por dia, outros tomam pouco. Eu já prefiro café com leite. Acontece que quando alguém te convida, vamos tomar um café, é uma forma de aproximar as pessoas. E no vídeo de hoje, a proposta é falar um pouquinho da história do café, principalmente no Brasil, no século XIX. Vamos lá? Sabemos que o café é uma planta originária da África e foi descoberta por um pastor levando suas cabras, que elas comiam alguns arbustos, folhagens, comeram algumas com frutos avermelhados. E o pastor reparou que suas cabras ficaram muito alegres, saltitantes, cheios de energia. Daí esse pastor, chamado Caldi, levou esses frutinhos para um monge. Na primeira versão da história, pode ser que o monge tenha dito: "Não quero nem saber, porque isso é coisa do diabo." Mas em outra versão da história, o monge fez uma infusão com as folhas, com os frutos e ingeriu a bebida. Pronto, o monge deve ter orado o dia inteiro. Era o efeito da cafeína. E essa história mostra o primeiro consumidor de café. Se o café tem origem na África, ele não demorou muito tempo para chegar na Península Arábica. Foi levado por mercadores. E o próprio nome do café conta a sua história, porque café vem do árabe kawá, kawé, que significa força. Da Arábia, o café vai rodar o mundo. Ele vai ser levado para a Europa e depois para as Antilhas, na América Central, chegando até na Guiana Francesa. Como o café chegou no Brasil, então? O café foi introduzido no Brasil em 1727. Era a missão do sargento-mor Francisco de Melo Palheta. Palheta vai para a Guiana Francesa e quando ele está saindo do país, ele recebe de presente da esposa do governador, chamado Madame d'Orvilliers, uma mão cheia de sementes de café. Essa é a versão romântica da história. A segunda versão, mais realista, é de que o sargento-mor, ele fez uma requisição e pediu mais de 1000 e poucas mudas de café. Adquiriu e trouxe para o Brasil. De qualquer forma, o sargento-mor, ele cumpriu sua missão por amor à pátria ou por amor à madame. E é lógico que nós preferimos a versão mais romântica. Agora, o café chegou no Brasil como planta ornamental decorativa, mas depois de um tempo, no início do século XIX, foi produzido comercialmente. E um cafeeiro, nós sabemos que ele produz dos 3 anos até os 25 anos, até mais se encontrar condições favoráveis e terras ricas em nutrientes. No Brasil, o café foi produzido inicialmente no Vale do Paraíba. É a região sul, litoral sul do Rio de Janeiro e norte de São Paulo. Ali no Vale do Paraíba, o café encontrou condições perfeitas. Temperaturas amenas, chuvas regulares, solos ricos em nutrientes, tinha tudo isso. E ainda a proximidade do Porto do Rio de Janeiro. Olha que vantagem comercial. E nós já sabemos pela última aula que no início do segundo reinado
o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, correspondendo a mais de 40%. Isso de 1840 a 1889, que é o período do Segundo Reinado, o café se torna o carro-chefe da economia brasileira, correspondendo a mais da metade da produção mundial. E o café vai se expandir cada vez mais, mesmo porque aqui no Brasil possui abundância de terras, disponibilidade de mão de obra escravizada até 1888, condições climáticas favoráveis e a demanda, o mercado consumidor externo, os europeus e os estadunidenses consumiam cada vez mais café. Só que o Vale do Paraíba vai passar por algumas crises com o esgotamento da terra, porque no Vale do Paraíba eles não romperam com o sistema de produção da época. Continuaram utilizando grandes propriedades, mão de obra escravizada e uso predatório dos recursos naturais. Daí o café vai se expandir para o interior e vai encontrar as melhores terras no interior do estado de São Paulo, que será conhecido como Oeste Paulista. A lógica do sistema de produção era basicamente a mesma, só que aqui tinha um diferencial. Aqui no Oeste Paulista tinha a terra roxa, que produzia mais, consequentemente, maior lucratividade e conseguindo superar a crise do escravismo, substituindo até a mão de obra por imigrantes europeus e até asiáticos. Então a terra roxa foi o diferencial do Oeste Paulista. É lógico que tinha algumas dificuldades com relação à mão de obra e principalmente à infraestrutura, porque aqui no interior não tinha essa infraestrutura. Então foi necessário trazer inovações para o Oeste Paulista. Para vocês dessa máquina aqui, certo? Que máquina é essa? De que do café? Separação do café. Máquina de beneficiamento de café. Como chama? Máquina de beneficiamento do café. Beleza, então. Ligando a máquina beneficiadora de café na Fazenda São Carlos, Santa Maria do Monjolinho, com a turma do 7º ano. Já todo mundo já viu. Hoje na energia elétrica, no século XIX, com a roda d'água. Pronto. Aqueles alunos que visitaram a fazenda Santa Maria do Monjolinho, em São Carlos, conhecem a história da fazenda e sabem muito bem que o transporte do café era feito em lombos de mulas ou de burros, mas havia muitas dificuldades. Dificuldade de locomoção, porque era um transporte lento, encarecia o produto e ainda tinha as dificuldades climáticas. Poderia chover a qualquer momento, estragar o produto. Por isso, o Brasil investiu em inovações tecnológicas e a principal delas foi o transporte ferroviário. Com o transporte ferroviário, houve um desenvolvimento urbano e muitas cidades vão estar relacionadas às estações ferroviárias. Se vocês observarem no mapa, o estado de São Paulo era uma verdadeira malha ferroviária e as duas principais cidades que faziam o ponto de encontro eram São Paulo e Santos. São Paulo, por ser a capital do estado, centro das decisões políticas e econômicas. E Santos, por ser o principal porto do estado. Então, pessoal, a malha ferroviária foi essencial para dinamizar a economia e expandir a cafeicultura. Melhorou
a questão do transporte, da quantidade e também da velocidade, conservando muito melhor o produto. Daí, pessoal, vem uma nova mudança de mentalidade. Surge uma mentalidade capitalista e aquela nova elite do estado de São Paulo, que são os barões do café, começam a investir em novas tecnologias. Investem em saneamento, iluminação, navegação a vapor, transporte urbano, surgem pequenas indústrias. Pouco a pouco, tudo isso passa a fazer parte das principais cidades do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Foi pioneiro nesse processo. E nós não podemos deixar de falar do empresário industrial de maior destaque desse período, chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido por Barão de Mauá. Só que a história dele precisa ser contada à parte. Com isso, finalizamos a aula sobre a expansão cafeeira no Brasil. Valeu, pessoal. Quem gostou, deixa o like, curte e compartilha. Até mais.